Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Olá, está começando mais um GorpaCast da Editoria de Política. Eu sou Dayara Souza, aqui comigo Lucas Hert. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E Mayara Maier, né? Ela fala o nome do Lucas e não fala o meu, da Mayara, beleza. coitada, não esqueci, eu aqui. queria que ela se apresentasse. Então, o nosso tema de hoje é ditadura militar. E para a gente Ditadura. entrar nesse tema, ditadura militar, a gente precisa antes entender o que é uma ditadura. Um contextinho. Gente, esse conceito aí de... O que é uma ditadura? Uma ditadura é um regime autoritário, né? Como muitos sabem, que ele é mantido pela violência. E ele tem um caráter excepcional e ilegítimo. Por quê? Porque como que começa uma ditadura? É por meio de um golpe de Estado. Então, por isso que ele é ilegítimo. E ele é excepcional porque ele não perdura por muito tempo. Com exceção no Brasil, que depois a gente vai explicar o porquê que ele ficou tanto tempo. E tem um filósofo, Norberto Bobbio, que é um estudioso da política, acho que vocês já devem ter ouvido falar Sim. dele, que ele afirma que a ditadura moderna, no caso, ela é um regime caracterizado pela concentração absoluta do poder e pela pela subversão da ordem política anterior, que no caso, a democracia, Seria um muitas regime vezes. democrático. E a gente tem algumas características que envolvem uma ditadura militar. Cassação dos direitos, a censura, que no Brasil é uma das coisas que a gente mais viu durante a ditadura de 64, né? Que é a que a gente tem mais conhecimento, vamos dizer assim. Eleições Tem indiretas. 3 palavras que eu acho, 3 características que definem, que é a centralização, o autoritarismo e a violência. A questão da Define uma repressão, né? ditadura. E o uso dos métodos violentos, né? Para reprimir aqueles que são contra o regime, que é o que a gente viu bastante. E não só a imprensa que sofre censura, mas também os poderes legislativo e judiciário, que durante a ditadura eles não têm voz nenhuma. E como que eu posso falar que eles... É o que você falou da centralização do poder. Num regime democrático, eles são independentes, né? Eles têm liberdade já. Conversam entre si. Numa ditadura, eles não É. têm poder nenhum. Uma forma de ditadura que é a mais conhecida, a mais falada, que é a ditadura militar, e por isso que a gente trouxe a ditadura militar hoje. E essa ditadura militar, ela ocorre quando os militares ocupam o poder. Nossa. Barbaridade. É óbvio e precisa ser dito. Normalmente eles usam o arsenal bélico, no caso Sim. o armamento, que eles tanques. têm muito poder. E aí a gente pode falar um pouco sobre as ditaduras que tivemos no Brasil. Pode começar lá com o Estado Novo, com Getúlio Vargas, em Lá 37. A questão do Getúlio Vargas, da ditadura do Estado Novo, ela tem umas coisas parecidas com a de 64, mas ela ainda foi um pouco mais calma, mais branda, assim. Talvez é porque não se tem muitos... Não houve aquele massacre, né, que nós tivemos na mas ditadura. ainda foi uma ditadura que teve bastante censura, que teve repressão. Cassação de mandatos políticos. Teve várias coisas parecidas. Por que o Getúlio deu esse golpe nele mesmo, dizer assim, porque ele já estava no poder, foi uma manutenção dele no poder. Ele alegava que haveria uma ameaça comunista para o Brasil. Plano COI, eu não sei como pronunciar que diria isso. que ia matar as crianças e os comunistas, né, iriam matar as crianças e incendiar as igrejas. Foi feito um documento falso, né, Falando. que alegava isso. Era E tudo isso foi mentira. um dos motivos, uma das razões que ele usou como pretexto para colocar o Estado Novo em vigor. E aí, a gente tem, em 64, a ditadura militar, que é a que a gente tem mais conhecimento, né? Que é praticamente a mais atual do Brasil, né? É a mais atual. É a mais atual, né? Graças a Deus, né, que não teve outra. Ainda bem. Você sabe, Lucas, como que se deu essa... Meio assim, uma enrolação ali de conflitos políticos em si, por conta da reforma de base do ex-presidente João Goulart, famoso Jango, que o pessoal de direita, né, não queria reforma agrária, não queria reforma na educação, reforma tributária, reforma administrativa, e com isso foi virando um bolo ali, né? É aquela questão da instabilidade política. É. Em todo momento que surge essa instabilidade, começam os rumores de uma intervenção militar, de uma ditadura militar. E foi assim que... Isso foi o que aconteceu lá em 64. A gente tem a renúncia do Jânio Quadros, que
Uma renúncia boba, né? Mandou a cartinha dele lá, renunciando, que achando que o pessoal ia pedir pra ele voltar e Ia não foi o que implorar pra aconteceu. ele, que vá, né? Que vá embora de uma vez. E no primeiro momento é instituído o parlamentarismo, né? Como uma saída para essa crise da renúncia dele, porque Mas- não havia uma aceitação dos militares pelo nome do vice Jango, né? E não deu certo. Não deu certo. Até o Tancredo fica um período como primeiro-ministro, Primeiro-ministro do Estado. mas aí em 63 tem o plebiscito, Isso. que pede a volta do presidencialismo. Presidencialismo. E aí, a partir do momento daquelas reformas de base que ele estava propondo, já... E aí começa aquele bolo, né? Os militares falando que vão vir pro poder para organizar o país, né? Que segundo eles estava uma bagunça, mas era só uma questão política. E daí começa a rolar uma fake news que mudou todo o Brasil naquela época. Falar que o presidente havia deixado o país, mas era mentira. João Goulart estava em visita ao Rio Grande do Sul, né? Como que é? A São Borja, né? Lá também a cidade de Getúlio Vargas. E aí há uma mentira de que ele tinha deixado o país. E daí Ranieri Mazzini, presidente da Câmara dos Deputados, ele assume o poder do Brasil. E os militares aí tiram o Mazzini e entram com o Castelo Branco, que fica até 67. E a gente teve apoio de vários setores da sociedade no início da ditadura. Até que a gente tinha comentado em alguns GorpaCasts anteriores, né? Questão da igreja, aquelas marchas. É uma ditadura civil-militar, né? Que foi um apoio também do civil. Mas aí, depois desse período em que Castelo Branco fica em 67, houve murmúrios de que ele só ficaria até aquele momento e voltaria, né, à democracia. Mas aí não foi fácil, né? Porque já quando ele assumiu em 64, ele lançou o Ato Institucional número 1, que foi que tinha eleições indiretas para presidente, a cassação de mandatos e o reforço do poder executivo. Nessa época já que é instituído o bipartidarismo, né? Onde fica apenas o MDB e a Arena como... E o MDB como um partido de oposição, mas uma oposição controlada, né? Não poderiam... Mesmo assim, não tinha aquela ação enquanto políticos. Mesmo que a aliança de frente que tinha, que era JK, Jango e Carlos Lacerda, mesmo assim, o MDB não tinha total liberdade quanto a Aliança Renovadora Nacional, que era o Arena. E daí, né, o ato institucional número 2, né, do bipartidarismo. Daí veio logo o ato institucional número 3, em 66, que daí já era eleições indiretas para governador. Então foi a censura atingindo todas as camadas do executivo, né? Já era indireto para presidente, daí indireto para governador. Daí... Você falou que o Castelo Branco, em um primeiro momento, ele fala que está lá pela democracia, mas aí ele já começa com um ar mais autoritário, né? A partir de um certo momento. E aí a gente vê que não vai dar certo o negócio, porque aí vai ser uma sucessão de militares, um atrás do outro. Daí o bicho começa a pegar, né? Como diria meu avô, o bicho começa a pegar. De 67 a 69, Marechal Costa e Silva, ele fica no poder. E aí depois temos a junta militar, né, que fica ali quando Costa e Silva fica doente, ele sai, ele, né, fica doente e morre. Tem a junta militar. E daí de 69 a 64, General Emílio Garatazu Médici. Aí no período do Médici é aqueles anos de chumbo que fala, né? Isso. Foi um período que a repressão esteve bem grande. E a censura colocada à imprensa, artistas... Quando em 68 é lançado o AI-5, que é o aumento do poder executivo, a limitação das liberdades individuais, que é a questão do direito, a questão da imprensa em si, e a suspensão do habeas corpus, que é o direito de você, né, ali poder sair da cadeia. Algo assim. E ali no governo do Médici a gente tem aquela questão do milagre econômico, né? Que... de certa forma, mascarava um pouco da face violenta da ditadura, porque se usavam muitas propagandas que o Brasil estava crescendo, aquelas grandes obras, a Transamazônica, o Itaipu. E foi o que nós falamos no último GorpaCast, né, Mayara? A questão do milagre econômico.
É o que a gente estava falando, né? Muitas pessoas, os intervencionistas que pedem a volta do regime militar, eles falam que esse período de ditadura foi um período maravilhoso, né? Que o Brasil cresceu, o Brasil avançou e tudo mais, mas a gente sabe, como a gente falou no último GorpaCast, que a inflação estava mais de 200% e Teve o só PIB caiu. um pequeno período ali, né, da crescida do PIB de 12% ao De ano. caída da inflação, que um inflação tempo pra estava em 18, 15%, eu não 18, lembro na época de qual. No início da ditadura estava em 15%. Eles conseguiram baixar, mas aí depois Por eles pouco perderam tempo. totalmente o controle e já não conseguiram fazer mais nada. Mas enfim, Né? Mas é bom a gente reforçar que o Brasil ele tem meio que uma paixão por regimes militares e por militares no poder, que não foi só nesse período ditatorial aí que a gente falou. Mas antes disso, na nossa história republicana, a gente já tem vários militares no poder. Foram 9 no militares. início, né? No 9 início da nossa presidentes república. militares, incluindo os 2 primeiros, que é o Deodoro da Fonseca e também Floriano Peixoto. Aí depois disso teve outros 5 em sequência, que foi durante o período ditatorial, e ainda teve Hermes da Fonseca e Eurico Gaspar Dutra, que foram os 2 que foram eleitos pelo voto direto. E nesses casos, onde os militares aparecem em vários outros em momentos durante o século XX, que com o movimento tenentista nos anos 20, a Revolução de 30, a intentona comunista de 35 e o golpe militar de 64. E daí o Brasil vive o pior momento, o momento mais obscuro da sua história, ao meu ver, né? Acho que é o ver de todo mundo, né? Que foi... não de todo mundo. Foi que os intervencionistas todo mundo que pensa. Foi maravilhoso. Ali teve a indicação do dia, nós tivemos o Dom Paulo Evaristo Cardeal Arnes, lá de São Paulo, que ele fez um projeto, o projeto Brasil Nunca Mais, e daí desse projeto surgiu o livro Brasil Nunca Mais, que eu tenho aqui em mãos, né, a 17ª edição desse livro. Do Brasil Nunca Mais. É do Brasil Nunca Mais. Eu queria registrar que o Lucas está com esse livro desde o começo do ano. Há 70 anos eu estou com esse livro aqui para indicar para vocês, mas hoje surgiu a possibilidade, que é um livro maravilhoso. Você leu, Lucas? Li. Esse eu li. É bom mesmo. Eu assino embaixo esse livro, que foi muito bom, que é a questão de toda a experiência do Dom Evaristo em pegar esses relatos de pessoas que foram torturadas, pessoas que sofreram repressões, pessoas que saíram do país por conta, e daí lá, nossa... tem cada relato que é impressionante, de mulheres grávidas, de crianças de 9 a 11 anos que foram torturadas. E eles aproveitavam para fazer todo tipo de teste. Né? O destacamento de operação de informações, junto com o Centro de Operações de Defesa Interna, que era o DOI-CODE, né? O DOI-CODE de São Paulo e do Rio de Janeiro, que são as principais metrópoles do Brasil, eram os piores, que levavam as pessoas... nos piores métodos de tortura que existiam. E muita gente critica os direitos humanos, mas tinha uma coisa que não tinha nesse período de ditadura, era direitos humanos. Principalmente para essas mulheres, para essas pessoas que foram torturadas. Então, assim, se você quer entender bem sobre os relatos da ditadura, o Brasil Nunca Mais, um livro da editora Vozes, né, um relato para a história, tem em PDF, tem na internet, se você quiser, ou nas livrarias e sebos, enfim. Mas, no modo geral, o resumo da ditadura que nós podemos fazer, né, Dayara? A gente tem lá com o governo do Geisel, que onde começa já uma queda. Igual ele falava, que é uma abertura política lenta e gradual. Ele começa com a questão da anistia. Teve a questão, né, ali, que a Dayara falou do Geisel, dessa... de tentar trazer essa liberdade um pouco mais lenta. E demorou. De 79 a 85 foram 6 anos, não sou muito bom de matemática, foram 6 anos para o Brasil conseguir sair dessa ditadura horrorosa. Daí ali no finalzinho, toda a questão da redemocratização e a campanha das diretas, já que a Dayara sabe explicar um pouco melhor do que foi as diretas, né? Os caras... Não foram os caras pintados nessa época. Os caras pintados foi o tempo do Collor. Então, durante a campanha das diretas, era pedido para que houvesse eleições diretas para presidente. Foi feito várias campanhas, comícios pelo Brasil inteiro, com várias personalidades políticas que lutavam contra a ditadura. Artistas, músicos, políticos.
E aí a gente tem os nomes de Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Nós que se destacaram durante essas e manifestações, lutaram. né? Foi a emenda das diretas foi negada pelo Congresso, mas logo depois houve a eleição do Tancredo Neves contra o Maluf, que foi o primeiro presidente eleito civil após a ditadura. Não assumiu, morreu mas, infelizmente, antes, né? Ficou doente. Mas Ficou dodói. Mas foi uma coisa lenta, assim, mas com o tempo foi conseguindo. Mas se a gente for ver, não foi só no Brasil, né? Da década de 60, década de 90, vários países sofreram com a ditadura. Nossos próximos podcasts, nós vamos trazer questões dos movimentos sociais dentro de cada área de dentro da ditadura. Por exemplo, a ação da UDN, né? E a gente pode dos falar também dos estudantes, jornais. Como era a imprensa dentro da ditadura Que a militar. alternativa era a única que conseguia fazer alguma Sim. coisa, mas com muita repressão ainda. Nosso tempo passou voando, mas enfim, nós ficamos por aqui, né, Mayara? Onde que nossos ouvintes podem nos encontrar? Então, gente, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, curte, compartilha nossos podcasts e vai também na nossa página no Facebook, que é facebook.com/agorpacast. Curte, compartilha, comenta, sugere pautas e toda segunda é dia de política.